Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a nova taxa do lixo que o prefeito Carlos Alberto quer criar na cidade de Amparo. É importante a gente destacar que o atual prefeito foi eleito, de certa maneira, sobre o discurso de antagonismo em relação à taxa do lixo que estava sendo criada pela gestão anterior do PSDB. Por ironia do destino, o atual prefeito agora envia para a Câmara Municipal um projeto para recriar a taxa do lixo. Dentre muito diz que me disse, muitas coisas que estão circulando pela cidade, muitas narrativas que estão circulando, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho de racionalidade, um pouquinho de esclarecimento. E para isso a gente vai recorrer lá na lei que o prefeito diz que obriga a ele a criação da nova taxa do lixo. Afinal, que lei é essa? Afinal, existe uma lei que obriga ao prefeito criar a taxa do lixo? Bom, na verdade, o que acontece é que em julho de 2020, do ano passado, foi atualizado os marcos legais do saneamento básico. Uma lei cheia de críticas, pois, segundo especialistas, o novo marco legal do saneamento básico abre também brechas para privatizações, terceirizações, o que prejudica muito a qualidade do serviço oferecido. Para além disso, vamos ver o que diz o texto dessa lei. Lá no artigo 29 da lei, e eu quero seguir a leitura aqui com vocês, a gente encontra o seguinte: os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurado por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços, e ele descreve lá os serviços relacionados à cobrança das taxas. Então, de fato, a gente tem lá no texto da lei a previsão de cobrança de taxas pela garantia, pela oferta dos serviços de recolhimento de resíduos sólidos, recolhimento de lixo. Porém, essa não é a verdade por completo. Se a gente dá uma olhadinha lá no artigo 35 da lei, e eu vou colocar aqui também para vocês poderem ler, no parágrafo 2º a gente encontra o seguinte: a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço, no caso a prefeitura, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses a partir de julho do ano passado, a partir da vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço, de novo a prefeitura, do disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a gente der uma olhadinha do que está lá no artigo 14, e eu vou colocar aqui para vocês lerem também, a lei diz que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, no caso de impostos, do qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativas do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência, enfim. O que está dizendo no parágrafo dessa lei? Que qualquer tipo de renúncia fiscal deve ser acompanhada de um estudo de impacto financeiro orçamentário nos recursos da prefeitura. A verdade é que o serviço de coleta de lixo hoje, ele é oferecido e isso não traz nenhum ônus financeiro, não impacta a saúde financeira da Prefeitura de Amparo. Ou seja, não há necessidade de se criar uma nova taxa para garantir que o serviço seja oferecido, uma vez que o serviço já é oferecido e não há impacto na saúde financeira do município. Ora, para que criar então uma nova taxa? Ainda mais num momento de crise econômica em que as famílias estão passando por uma dificuldade gigantesca com o aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis, as dificuldades em encontrar emprego. Ou seja, a gente vive um momento que não é propício para novas taxas. Então eu faço um apelo ao prefeito Carlos Alberto para que reveja essa posição da taxa do lixo. Não é necessário, não é a hora. Mesmo que haja uma lei ditando a necessidade da criação desta taxa, ela também abre brecha para que a gente não precise criar a taxa, uma vez que isso não causa impacto financeiro no município. Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa apresentação um pouco mais racional da questão, analisando os textos das leis e tomando também a posição de que não é necessário criar uma taxa que onere ainda mais as famílias de Amparo no momento de crise econômica. É isso.